E vem conferir a crítica do filme Sob as Águas do Senna. E chegou na última sexta-feira na Netflix o filme Sob as Águas do Senna, ou Under Paris, mais um filme que vem com a temática de tubarão e que, mais uma vez, como a maioria dos filmes que saem nos últimos anos, é um grande fracasso e uma grande tristeza de assistir. Porque se você voltar lá atrás, já existiam muitos filmes de animais como monstros principais do seu filme. Mas normalmente era focado em aranha gigante, a formiga gigante. Até que em 1975, o Steven Spielberg lançou o seu filme chamado Tubarão. E esse filme mudou o conceito do cinema de animais como vilões para terror completamente. O Spielberg fez um filme tão aterrorizante, com um clima tão bom, com uma trilha sonora tão fantástica, que quem assistiu Tubarão na época no cinema falou que saiu do cinema completamente aterrorizado. A partir daí, Hollywood resolveu que seria uma boa ideia brincar muito com esse conceito de animais como vilões. Então saíram filmes como Crocodilo Assassinos, como Cobras Assassinas, no caso Anacondas, e depois disso saíram muitos filmes de tubarão. O problema é, no caminho disso, as pessoas queriam muito copiar o estilo do Spielberg, mas você não vai copiar o estilo de um dos maiores gênios do cinema e acha que vai ficar bom. Então a partir daí começou a sair um filme pior que o outro, e chegou num ponto onde Hollywood percebeu que Tubarão dava muito dinheiro, mas que nem todo mundo ia conseguir ser o Spielberg. Então o que eles fizeram? Eles resolveram colocar tubarões nas situações mais bizarras possível. Então tem um filme que o tubarão se passa dentro de um supermercado. Tem um filme de tubarão que se passa em vários tubarões que são jogados num pântano para matar as pessoas que estão na sua volta. Tem um tubarão dentro de um tornado. Tem tubarão com mais de uma cabeça, tubarão pré-histórico. Tem um pouco de tudo de tubarão. E a partir daí, a Netflix achou que seria uma boa ideia lançar um filme chamado Sob as Águas do Senna, onde você vai ver um filme onde um tubarão vai ficar andando pelo meio de Paris através das águas, das catacumbas que tem em Paris, e vai aterrorizar a cidade como um todo. Esse conceito inicial já não parece uma boa ideia para uma produção, mas ele pelo menos consegue gerar curiosidade. Você não entra nesse filme pensando, nossa, que filme bom, que filme que pode ser bom, mas você pensa, eu quero saber o que eles vão fazer com uma premissa tão diferente assim. E aí o filme começa. E o filme começa me surpreendendo com uma temática super interessante, que seria o conceito da poluição, a poluição nos oceanos e como isso acaba matando a vida marinha, mas ao mesmo tempo, além de matar, ele também acaba modificando, porque se os animais marinhos ficarem vivendo numa situação que eles não estão acostumados, eles não vão simplesmente morrer. Alguns podem se adaptar. E essa é uma ideia boa para duas coisas. Primeira, você modificar o tubarão, porque assim você coloca o tubarão dentro de Paris de uma maneira interessante e que nem parece tão forçada assim, ainda gera um interesse. E a segunda coisa é fazendo uma ligação com uma temática importante e relevante para o mundo que a gente vive hoje, que é a poluição nos oceanos. Falar que isso é atual já é um erro, porque a poluição nos oceanos existe desde sempre e cada ano vai crescendo. Então o filme já tinha dois potenciais interessantes na sua primeira cena, que seria mostrar realmente a poluição como uma crítica social e ao mesmo tempo der uma boa desculpa para o tubarão. Só que o que o filme vai fazer a partir daí seria o que vai definir se o filme vai ser bom ou não. E obviamente que não. Começar falando um pouco sobre essa parte da crítica social que o filme faz. Eu acho que eles não conseguiram utilizar bem essa ideia. Essa ideia que poderia ser a base do filme e fazer uma crítica social e aí entrar naquela ideia de que o tubarão no filme é só uma desculpa pra gente discutir coisas muito mais interessantes, não funciona nada bem, porque eles não conseguem utilizar bem essa história. E quando eles tentam utilizar essa história com um grupo de ativistas que realmente tem um conceito de querer realmente mudar os oceanos, abrir o olho do mundo, eles mostram como os ativistas não conseguem fazer esse trabalho bem feito. Como eles fazem uma crítica aos ativistas, mostrando como eles em nenhum momento realmente sabem pelo que eles estão lutando. Ou seja, toda essa parte que deveria ser uma crítica social, que deveria realmente focar em mostrar isso, ele quer realmente criticar um outro lado e no fim parece que todo mundo está errado, que os ativistas estão errados e que nem eles sabem o que eles estão fazendo. Então essa crítica que poderia ser boa, que poderia ser relevante, trazer uma discussão legal para o filme, ela acaba não acontecendo
acontecendo? Porque ela é abandonada por boa parte do longa e quando ela volta, ela acaba sendo jogada fora completamente. E como eu falei, já que eu tô falando das críticas que o filme faz, eu também tenho que entrar num ponto muito importante. Como eu falei, todo filme que envolve tubarão tenta fazer uma cópia ou tenta endeusar o filme do Spielberg, usando vários elementos que ele usou naquele filme como referência para o filme atual. Então o que acaba acontecendo? Em Sob as Águas do Senna, eles fazem uma crítica que todo filme de tubarão faz, que é o conceito de alguém avisa o que está acontecendo, existe uma negligência que está acontecendo e a partir daí o caos acontece. Só que o que acaba acontecendo? Quando você está falando sobre isso numa cidade menor, como acontece em Tubarão, ou como acontece em outros filmes de Tubarão, onde é um lugar muito menor, você acaba aceitando aquele conceito. Porque é realmente uma cidade menor, ele acaba avisando que o tubarão está matando as pessoas, e o prefeito, ele acaba querendo normalmente segurar, ou o guarda, o xerife da cidade, normalmente fala, vamos segurar, porque a gente não pode destruir a população, os banhistas que estão aqui, não podemos ter um alarde. E isso funciona, porque é alguém gritando a todos os pulmões que algo terrível vai acontecer, mas ele não tem força, ele não é uma cidade grande. Aqui a gente está falando de Paris. E aqui a gente está falando de um momento onde vai ter uma grande percurso de natação até um outro ponto, onde vai vir todas as pessoas do mundo inteiro ver. Então, e tem ainda por cima o conceito da internet nesse filme, que o filme do Spielberg não tinha. Então, em todo lugar da internet estão falando sobre tubarões no Senna. Em todo lugar do mundo estão gritando que existem tubarões no Senna e que ele já matou algumas pessoas. Quando você coloca isso no seu filme, você tem que criar também um senso de consequência. Você tem que fazer com que as mídias que estão no lugar não façam uma pergunta: é verdade que tem um tubarão no Senna? Não, tem que ter uma investigação. Eu acho que colocar em um escopo tão grande como é Paris como um todo, gera esse problema. A crítica que eles poderiam fazer ao governo, por exemplo, porque eles avisam a prefeita, a presidente da França, na verdade, no caso desse filme, e ela simplesmente ignora isso, ignora esse conceito, é mais um desperdício de crítica interessante. Porque eles jogam fora o conceito que seria criticar a França, criticar o governo da França, criticar as Olimpíadas como um todo. Afinal, o filme não se passa em Paris, sendo que esse ano lança as Olimpíadas, é o ano das Olimpíadas em Paris. É uma crítica como um todo ao governo, a como ele abandona a cidade, só se preocupa para que o mundo veja o que está acontecendo. Isso tudo poderia ser uma crítica às próprias Olimpíadas que vai ter agora, uma crítica à França, aos países, como se preocupam com grandes eventos mais do que a própria população. Mas o filme não consegue trabalhar bem isso, e colocar um conceito tão grande e não trabalhar bem vira uma grande incoerência, e aí acaba tendo atitudes burras de todo mundo em todo lado desse filme. Esse é aquele filme que todo momento você vai virar o olho ou vai falar, eu sou do time do tubarão. Na verdade, esse é desde a primeira cena. Quando você vê a poluição no oceano, você torce que o tubarão mate todo mundo que está no filme a partir daí. Porque realmente poluem os mares, destroem grande parte da vida marinha. Então você já está torcendo para o tubarão realmente matar todo mundo que está na frente dele. Mas depois disso, quando você acaba vendo o que as pessoas estão fazendo e as atitudes burras que eles têm ao longo do filme, acaba incomodando muito e não funciona. E aí a gente continua o filme, porque a parte da crítica não funciona, a parte da mensagem do filme não funciona, a narrativa, que tem uma premissa interessante, não é bem trabalhada e não é bem desenvolvida. Os personagens são insuportáveis, porque além de eles terem atitudes burras, eles são muito mal escritos e as atuações também não ajudam. Então eles também não funcionam de maneira nenhuma. Então a partir daí, quase nada do filme funciona nessa parte. Mas muita gente pode falar, eu não vou assistir um filme do Tubarão para saber sobre crítica social, sobre os personagens, se eles são bem desenvolvidos ou não. Eu vou para ver o tubarão matando todo mundo. E bom, se você vai para isso, eu acho que tem filmes muito melhores para você ver isso. Porque esse filme, ele é de muito baixo orçamento. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam colocando o tubarão de qualquer jeito na cena e vira aquele CGI bizarro que muito filme de tubarão de baixo orçamento tem. O Spielberg, quando ele fez o filme Tubarão, ele mesmo fala que o grande trunfo que ele fez para fazer com que o filme funcionasse foi algo sem querer, porque ele, quando fez o filme, percebeu que o tubarão em CGI não ia ser legal. Então o que ele fez? Ele criou um tubarão mecânico para poder funcionar em tela. Mas o tubarão também não poderia aparecer o tempo inteiro. Então, por causa dessas dificuldades, ele resolveu fazer o tubarão como uma presença que você não vê no filme. Então você vê a barbatana, você vê a cauda dele, você vê ele nadando por longe, só vê as pernas das pessoas, e isso gera um medo de você não sabe como é o tubarão, você não sabe qual que é o tamanho do tubarão, então isso acaba criando um medo, e a trilha sonora ajuda muito nisso. E esses filmes, depois disso que criou o CGI, e o CGI virou um mecanismo fácil, resolveu colocar todo o dinheiro deles realmente no CGI. Só que não tem dinheiro suficiente. Então, o tubarão é aquele tubarão que... Ela até mencionou uma parte do filme. Nossa, o tubarão cresceu muito rápido por causa da poluição.
Legal, só que parece que em cada cena ele cresceu e diminuiu, porque o CGI não é bom, então a partir daí, cada cena do filme ele tá num tamanho diferente. Uma hora ele tá muito grande, outra hora ele tá muito pequeno, uma hora ele tá tão grande que você nem sabe como é que ele entra nas catacumbas de Paris. E em outra hora ele parece que é muito pequeno. Então até isso o CGI acaba errando, nas dimensões do tubarão. Quando ele aparece, ele não dá medo, porque o filme entra um pouco o problema da direção. A direção não consegue trabalhar bem as mortes do tubarão. Sem contar que as mortes se repetem várias e várias vezes. Outra coisa que eu não gosto desse tipo de filme é o exagero que eles fazem com o tubarão. O Spielberg conseguiu fazer todo um filme de terror, uma ameaça com um tubarão branco, que era gigante, tudo bem, mas era um tubarão branco matando pessoas. Quando você vê o filme de hoje, parece que a ameaça tem que ser tão grande que tem que colocar vários tubarões no filme. E isso acaba virando um problema, porque aquele medo total acaba se perdendo um pouco. No fim, sobre a água do Sena, é aquele filme que você pensa que a trilha sonora não é super empolgante, os personagens não são bons, a premissa é interessante quando ela mostra como ela vai ser desenvolvida, mas ela acaba caindo em todos os problemas que o gênero de tubarão tem. Que seria não saber trabalhar o gênero como um todo. Não saber trabalhar o personagem do tubarão, não saber trabalhar os personagens, o terror, a ação. Nada desse filme funciona tão bem. E, óbvio, eu só não coloco a pior nota do mundo, eu só não critico mais o filme, porque realmente eu não ia ter a maior expectativa do mundo por um filme que é sobre um tubarão no Sena. Concluindo, obviamente eu queria chegar depois da crítica de Sob as Águas do Sena e ter a mesma reação que eu tive quando eu assisti o Tubarão do Spielberg, quando eu tive Águas Rasas, entre outros filmes interessantes de tubarão. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, infelizmente, essa é mais uma segunda-feira normal, onde sai mais um filme de tubarão ruim. Porque todo ano saem pelo menos 2 ou 3 filmes de tubarão, e normalmente quase todos são ruins, ou pelo exagero, ou pela inexperiência de quem está por trás do projeto. Sob as Águas do Sena, com certeza não vale seu tempo. É um filme que ele até tem uma ideia interessante, eles criam algumas desculpas boas e tinha um potencial de ser um bom filme de tubarão, com uma boa sequência de mortes, com uma boa crítica social. Mas no fim é só mais um filme terrível de tubarão, que não acerta em nada que tenta fazer. A crítica não funciona, os personagens não funcionam, o tubarão não funciona nem em relação à morte, nem em relação a CGI, nem em relação a nada. E por isso que eu fecho o filme Sobre as Águas do Sena com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Sobre as Águas do Sena? Você gostou, você não gostou? Que nota daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.